Luciana Gatti, que bom que você está aqui. Alô, bom dia. Gente, desculpa, minha voz não está muito boa. Eu achei que eu tinha pego uma alergia. Quando eu fui para o aeroporto, a pessoa que estava dirigindo estava muito perfumada. E eu achei que tinha sido alergia, mas eu estou achando que não, porque eu ainda estou ruim. Já estou melhor que ontem. Já está melhor do que a gente. Muito gengibre para melhorar. Legal. Gente, oi para vocês, oi Mauro, oi Rebeca, olá a todos os companheiros de Fórum Café, né? Eu sempre acordo aqui com vocês, e eu e meus inúmeros colegas que também acordam com o Fórum Café, é um Legal. prazer estar aqui. Para nós é um É prazer, muito uma boa a alegria. sua participação, viu, Luciana? Seja aqui no vídeo, seja nos comentários. A gente vê que você está aqui quase diariamente, né? Diariamente, na verdade, com a gente. Então, muito bom. Diariamente. Então, ó, Gente, vou te uma saudar. delícia poder abraçar o Mauro 3D, né? Foi ótimo. Eu estou Muito esperando esse legal, dia. Mauro. Estou Oi, esperando Rebeca. esse dia para você. Ô, O Mauro Rebeca, pessoalmente. vamos marcar um encontro em São Paulo. Pronto. Porque a Luciana, ela não mora na Amazônia, né? Por isso, já estão me corrigindo aqui. Eu achei que ia falar que Eliane Brum, que é a fundadora dessa iniciativa jornalística, Suma Uma, que ela morava em Santarém, não é Santarém, de fato, é Altamira, está me corrigindo aqui a Ilma Teixeira, é isso mesmo. E a Luciana não mora nem em Altamira, nem em Santarém, nem em Manaus, nem em Belém, ela mora em São José dos Campos, São José dos onde Campos. está o Olímpio. Aqui, Tá aqui, pertinho, tá. para vocês Tão se encontrar. pertinho, Rebeca, pertinho. Vamos Luciana, marcar um café. fechou. Queria que você apresentasse para nós, em linhas gerais, o que foi esse artigo e que está tendo uma repercussão nacional e internacional muito grande. Bom, a parte mais importante do artigo foi entender que faz uma diferença gigantesca a gente ter políticas públicas de controle e combate do desmatamento e das atividades legais e ilegais na Amazônia e não ter. A época do governo Bolsonaro foi uma época que a gente poderia chamar de época sem lei, porque a tal da boiada do Ricardo Salles foram inúmeros decretos, o pessoal teve que fazer cair mais de 400 decretos, né, do Ricardo Salles, onde ele foi com esses decretos impedindo a aplicação da lei. Gente, a gente está falando tanto do Ministério Público, como é que um ministro do Meio Ambiente age no sentido da não proteção do meio ambiente, né? Cadê o Ministério Público que deixou esse cara ficar lá, que deixou a Amazônia ser destruída do jeito que foi, o Pantanal ser destruído do jeito que foi, e tantos ecossistemas, né? Um pessoal negacionista louco, né, gente? Como é que dá para você acreditar que destruindo a natureza não vai ter consequência para a gente, né? Olha só, hoje eu estou de lilás, o lilás da transformação, Que e legal. aqui o Festival Cure, né? Cure a natureza, cure a humanidade que está destruindo a natureza, cure a parte que a gente está fazendo ficar doente, cure a nós mesmos que deixamos de não nos reconhecer como parte da natureza, né? Nós somos parte, gente. A gente não vive sem a natureza. Natureza não é desperdício de terra. A natureza faz parte do controle do clima, de tudo que acontece, a chuva, né? A temperatura, os ventos, tudo. Então, se a gente destrói a natureza, nós estamos destruindo esse equilíbrio. E nós vamos pagar a consequência, né? Bom, enfim, vamos voltar e falar vamos resumir o artigo. Então, vendo aqueles recordes de desmatamento e queimada, a grande preocupação que eu particularmente fiquei é se a parte sudeste da Amazônia,
que a gente já tinha visto que estava próximo do ponto de não retorno, se tinha atravessado ou não, né? Então, a motivação número 1 foi essa, ver como tinha ficado a Amazônia, com esse momento louco, altamente destrutivo da Amazônia, e a gente só pegou os 2 primeiros anos. E a gente sabe que a coisa foi piorando, porque o crime ele vai se empoderando, né? Ainda mais com essa questão de liberação de armas, e assim, são verdadeiras máfias, gangues altamente armadas, né? A gente sabe que o crime daqui do Sul migrou para lá, milícia, PCC, sei lá mais o quê, migrou para lá. Então, assim, se antes já foi um desafio, hoje o desafio é maior ainda. O pessoal pequeno que mora lá, que tem a sua terrinha, a família há décadas, é expulso na base da ameaça, ou você aceita esse dinheirinho e vai, ou você vai ficar aqui para sempre, só aqui embaixo da terra. Então, é uma coisa muito séria. Bom, vamos lá. Então, o que fizemos? A gente tinha acabado de publicar 9 anos, acabado, foi 2021. Então, a gente tinha estudado a Amazônia e visto a média desses 9 anos. Então, a ideia foi analisar o 2019 e o 2020 em relação a essa média, né? Na região sudeste da Amazônia. Olha, a região sudeste da Amazônia é a região que nos preocupa muito, porque ela mostra que a própria região sudeste, vamos pegar aqui, olha, é onde está essa linha, está vendo essa borda, né? A região sudeste pega essa parte do Mato Grosso, aqui e uma parte, da onde está lá o nome do Pará para baixo, né? Essa é a região sudeste. Então, é uma área muito extensa. Então, se você olha, o verde clarinho é onde está desmatado. Então, porque a gente vê do lado esquerdo do mapa, gente, olha, dá para ver? É um verde bem mais escuro. Aí lá em Roraima, no alto, tem uma área mais clara, lá perto de Boa Vista, e depois aqui, ó, onde está no canto direito, Maranhão, um pouco Tocantins e, sobretudo, Mato Grosso, aqui também bem mais claro, né, Luciano? Isso indica desmatamento. Exato. Botei o microfone mais perto, melhorou? Como eu estou... Melhorou, tá ótimo. Então, tá. Então, gente, olha, então, nessa região, quando a gente subtrai as emissões de queimada, em todo o resto da Amazônia, a gente vê que a Amazônia ainda, a floresta ainda absorve muito carbono. O problema é que as emissões humanas superam essas absorções da floresta. Mas nessa região sudeste, até a floresta virou fonte. Ela virou 1/3 do total de emissões nessa região. Mas... Explica, Pera, por que a floresta virou 1/3 do total de emissões? Explica para nós. Porque, Mauro, essa região ela só tem 1% de superfície de água e ela está quase 30% desmatada. Então, por que o desmatamento faz tanta diferença? Cada árvore é uma fábrica de água, é uma fábrica de chuva. Tanto manda água para a atmosfera na forma de vapor para fazer chuva, como lugar que tem bastante árvore plantada, as nascentes são abundantes, os rios são saudáveis e tem muito volume de água. Conforme você vai desmatando, as nascentes vão secando, os rios vão baixando o nível e a gente tem menos chuva. Mas não é só menos chuva, porque assim, quando a água sai do estado líquido, lá que está no solo, né, a raiz dela pega aquela água no estado líquido e joga na forma de vapor na atmosfera. Quando ela faz isso, a água ela precisa receber energia, e essa energia é na faixa do calor, na forma de calor que ela recebe, para sair do líquido para o vapor. A gente tem que esquentar no fogo a água para ela ferver, né? A gente só muda ela de estado físico, do líquido para o vapor, dando energia na faixa de calor. Então,
para a roupa secar. No dia quente, seca mais rápido do que no dia frio, né? Então, assim, se você toma banho e não seca e deixa a água evaporar da tua pele vai ficar geladinha. Aquele ventilador que tem, assim, um reservatório de água e solta, né, vaporzinho de água junto com o vento, resfria uns 5 graus, porque naquelas microgotinhas você está facilitando da água aí para o vapor e ela está roubando daquele ambiente a energia na faixa do calor e então ela está resfriando. É o climatizador, ele faz isso, né? A gente põe água no climatizador para ele fazer isso. Então, se a gente está desmatando, a gente está mandando menos vapor de água para a atmosfera e está deixando ela mais quente, porque nesse processo ela resfria, não tem mais isso, então está mais quente. Uhum. Bom, no Sudeste é onde a temperatura da Amazônia mais aumentou. Em média, nos últimos 40 anos, essa região subiu 2,5 graus a média de agosto, setembro, outubro. Se a gente só pegar agosto, setembro, subiu 3,1 graus Celsius. Nossa. E isso é a média de todas as horas do dia ao longo dos 60, 90 dias, depende se eu falo 3 meses ou 2 meses. Agora, imagina a temperatura média no meio do dia. Eu tenho colegas muito queridos que têm pesquisa em vários pontos ali no Mato Grosso, o Ben-Hur e a Bia Marimon, da Universidade de Nova Chavantina, eles estudam umas 20 áreas de floresta nessa região do Mato Grosso, e eles mediram, em setembro de 2021, a temperatura de 50 graus Celsius no meio de uma área de floresta, na altura da copa das árvores. Gente, que árvore de uma floresta tropical úmida está preparada a sobreviver com essa temperatura? As árvores maiores, que precisam de muita água, temperatura amena, estão morrendo, gente. Estão morrendo com muita facilidade. Então, o que está acontecendo? A mortalidade está mais alta. Nessas regiões, com temperatura mais alta, menos chuva, a floresta seca mais, então fica mais fácil de pegar fogo e o fogo entrar por dentro da floresta. Então, a degradação ela é mais intensa, né? Na época da estação seca, aquele estresse, não tem água, não tem, a temperatura está alta, o que a planta faz? Ela hiberna, ela fecha o estômago, ela não faz fotossíntese para não perder água. Então, assim, a floresta vira uma fonte por todos esses motivos, né? Bom, então nossa maior preocupação era esse lugar, com esse monte. Lembra o Dia do Fogo, 10 de agosto de 2019? O cara veio no YouTube chamar todo mundo para queimar a Amazônia, para agradar o presidente, porque era aquilo que ele entendia que o presidente queria. O que será que ele escutou do presidente para entender isso, né? E assim, gente, choveu preto em São Paulo. A chuva estava muito, muito, muito escura, né? O pessoal mostrou a chuva coletada nesse dia em São Paulo, 3 dias depois, acho que foi 3 de agosto, meu aniversário. O pessoal estava lá coletando água preta que caiu do céu, né? De queimada da Amazônia. Então, assim, a pergunta era: será que essa região passou o ponto de não retorno? Essa foi a nossa motivação. Foi ver se a Amazônia já não tinha mais salvação. Então, gente, desculpa a minha voz, parece que ela está piorando. Não, bem. Não, estamos conseguindo entender. Se você tiver com dificuldade, avisa, a gente para, mas... Gente, eu vou falando de qualquer jeito. Luciana, deixa eu te perguntar uma coisa, antes de você entrar na conclusão. Até que ponto o reflorestamento dessas áreas é suficiente para dar conta desse problema? Rebeca, tua pergunta é super importante, porque assim, dá para a gente... O que é o ponto de não retorno? É uma situação que não tem mais jeito de salvar a floresta, mesmo se a gente reflorestar, se a gente tentar
plantar espécies da Amazônia, pelo amor de Deus, quando a gente fala reflorestar, não é com eucalipto, não é com pinho, não é com nenhuma espécie não natural naquela região. Isso vale para qualquer lugar do Brasil. Você quer restaurar a natureza? Você tem que restaurar com as espécies de lá, porque são aquelas espécies que fazem aquele ambiente ser daquela maneira, são elas que são apropriadas para aquele ambiente, para as espécies animais que também vivem ali, que se alimentam, né, das frutinhas e das sementes. Bom, então, dá para a gente dizer que ainda é possível salvar a Amazônia? Eu tenho um critério nosso, né? Quando a gente fez o estudo passado, tirando a emissão da queimada, a emissão do resto, a cada ano que passava, a partir do El Niño mais terrível que a gente já viu, né, que foi 2015, 2016, 2016 a emissão, vamos chamar assim, a emissão da floresta, a emissão não queimada, né? 2016, a emissão estava muito alta, 2017 ela foi maior ainda, 2018 ela foi maior ainda. Olha, a gente entrou em pânico, não dava para dizer que ainda não atingimos o ponto de não retorno. Eu realmente, assim, eu e Carlos Nobre também, a gente tinha medo de já ter passado. Então, a primeira coisa que eu fui fazer nesses 2 anos, 2019 e 2020, eu fui calcular isso. Eu calculei a emissão total de carbono e calculei quanto que era a parte de queimada, vi o resto, botei no grafiquinho para ver se estava naquela subindo cada vez mais, e graças a Deus não estava subindo cada vez mais. Primeiro ponto que me diz, não passamos de não retorno. Mas, Luciana, estava igual ao máximo? Também não. Onde que estava esses 2 anos? Fala de uma vez. Era a média dos últimos 4 anos. Eu fiz ufa. Não está nem no máximo, está na média, ainda é muito ruim. Quer dizer, é uma fonte importante, ainda temos mais mortalidade do que crescimento de floresta. O que está morrendo está maior do que o que está crescendo. E isso continua sendo péssimo. Mas isso diz para mim, ainda não atravessamos o ponto de não retorno. Então, nós temos que tentar salvar, porque se a gente não fizer nada, só parar de desmatar não é o suficiente. Não é. Já não é mais. Já não é é. mais. Nessa região, certeza, não é. Olha, deixa eu só terminar esse aspecto, né? E aí a gente vai na conclusão total. Tá. Nessa região não é por quê? Porque como ela tem uma estação seca, muito seca e muito quente, não é qualquer espécie que você planta que quando chegar nesse período vai morrer. Então, a gente vai precisar de ter uma parceria de muitos saberes, e aqui eu digo saberes de quem vive na floresta, de quem é daquele local, os nossos amados guardiões da floresta, os povos indígenas. Eles sabem, eles conhecem a espécie. Que espécie que vai sobreviver primeiro? Né? Por exemplo, para cá, o pessoal diz, olha, é o margaridão, é a mamona, é a bananeira. Então, o pessoal, quando entra num pasto degradado, as primeiras espécies que eles plantam são essas, porque eles sabem que essas vão sobreviver. Então, nós temos que desenvolver essa dinâmica para recuperar, que é da sabedoria da agrofloresta, né? Essa dinâmica para a gente salvar uma área degradada, né, que foi completamente desmatada, a gente vai ter que desenvolver. Bom, primeiro que já tem muita gente fazendo agrofloresta na Amazônia, né? Então, assim, são essas pessoas que serão as professoras, são essas pessoas. A gente tem lá o pessoal do Saúde e Alegria, a gente tem, se bem que, assim, as espécies de lá, será que são as mesmas lá do sudeste da Amazônia? Então, tem que falar com os povos indígenas dali, daquela região, de quem entende, e desenvolver uma estratégia
para a gente salvar. Porque assim, gente, olha só, tem regiões que estão 50% desmatadas, ou mais de 50%. Nós temos um código florestal que fala em 20%, e a gente vê claramente, abaixo de 20%, a floresta, se você só parar de desmatar, ela se recupera. Ela ainda tem muita chuva, apesar dela ter perdido 20% de chuva na estação seca, ainda é muita chuva. Então, assim, não é aquela floresta que entra em sofrimento na estação seca. Do lado leste, em média 30% desmatado. A parte nordeste da Amazônia, ela estava em torno de 40% desmatada, e a parte sudeste em torno de 30%. Nessa região, a gente vai precisar de estratégia para recuperar, porque essa região já perdeu muita chuva e a temperatura alta. Então, assim, só se abandonar ela se regenera? Nossa, vai levar muitas décadas. E a cada ano que passa, a condição climática está pior. Gente, nós vamos precisar ajudar a natureza a se recompor. A gente precisa consertar o nosso erro. Não somos nós que temos que ajudar a natureza, não. Nós temos que recuperar o estrago que a gente fez, né, que é nossa responsabilidade, né? Foi o ser humano que fez isso. E assim, a gente causou muito dano e está nos afetando já, né? O agronegócio não entende uma parte dele, né? Eu diria assim que o agronegócio que está vinculado à ciência, que entende o papel da floresta, é uma minoria. A maioria olha a floresta como desperdício de terra. Essas pessoas precisam entrar em contato com o conhecimento de qual é o papel que a natureza tem na formação da chuva, da condição climática, porque isso é um agrosuicídio, gente. São eles que destroem a natureza e são eles os primeiros impactados, porque dependem das condições climáticas para ter o produto das suas colheitas, né? Bom, eu falei de cá e não falei do todo, né? Olha, no todo, a gente viu o seguinte: a Amazônia aumentou 89% as emissões de carbono no primeiro ano, né, 2019, 122% no segundo ano, 2020. Por quê? E quando eu calculei, né, falei meu ufa para o Sudeste, aí fui correndo para o Nordeste, que é o pior do pior, né? E aumentou também, mas não foi assim um aumento muito grande. Quando eu cheguei no lado oeste, foi o meu maior baque, porque o lado oeste era neutro, né? O que quer dizer ser neutro? Quer dizer que a floresta estava conseguindo compensar as emissões humanas. Pega aí, passa uma régua entre o Amazonas e o Pará, assim, ó. Eu chamo de oeste essa parte de cá. Bem aqui, né? Então, do Pará para a esquerda é a parte oeste. Isso. Estava tudo maravilha, é isso? Então, era neutro, quer dizer, a floresta absorvia tanto, tirava tanto carbono da atmosfera que ela compensava todas as emissões humanas do lado oeste. E está desmatado de 16% a 17% quando a gente pega toda a nossa área, mas quando a gente só pega a área oeste, é uns 12% só de desmatamento. Então, ela está saudável. Do lado de cá... Que é 20% ponto de não retorno é correta? É uma boa conta? Olha, Mauro, esse 20% de desmatamento total hoje, a gente percebe o seguinte: a Amazônia é muito grande, e o que a gente está vendo com essas medidas, né? A gente está vendo que não precisa você mudar a Amazônia inteira para você perder uma parte dela. E a gente está vendo que esse sudeste da Amazônia já virou uma fonte. Eu não digo que já passou o ponto de não retorno, tá? E eu acho que a gente não pode não tentar impedir o ponto de não retorno nessa região. Porque quando o ponto de não retorno chegar, e é lógico que essa região já afeta o resto, já chega a 20% de água a menos durante a estação seca no lado oeste. Perfeito. Que está muito bem. Então, por que perdeu chuva? Porque a chuva... Porque assim, ó,
Olha aqui a Ilha do Marajó e o oceano na frente, né? A circulação atmosférica, ela entra na Amazônia por lá. Ela traz a umidade do oceano para dentro da Amazônia, né? E aí a chuva, então esse ar entra úmido, ele vai chovendo, mas ele também precisa da água que a floresta põe na atmosfera para fazer chuva. Uns 50% da chuva depende da própria água que a floresta joga lá. Então, nós estamos desmatando, né? E quem está mais desmatado é esse início da Amazônia. Se você pensar que o ar entra por ali, para esse ar, essa região é o início da Amazônia. Então, ele já está levando menos água reciclada que a floresta joga no ar, já está indo menos para lá de lá. E na estação seca, entra menos água do oceano para dentro da Amazônia. Então, depende mais ainda da floresta. E a floresta do lado de cá está em sofrimento, está fechando o estômago para não morrer, então, para não perder água, né? Ela não faz fotossíntese. Então, assim, gente, a coisa está cada vez pior. Nós temos que, não basta na área leste a gente parar de desmatar. Tem que parar de desmatar e, sabe, fazer aqui, ó, toda a região acima de desmatamento X vai ter que ser restaurada. Nós vamos ter que ter uma política pública para isso. Tem regiões muito desmatadas, né, e que estão impactando a floresta que continua lá. Ela está morrendo mais. Então, assim, nós vamos ter que resgatar uma parte dessa área perdida. E eu não vejo isso na atual meta. A meta atual está parar o desmatamento em 2030. Olha, gente, sinto muito, até 2030 a gente perdeu já o sudeste da Amazônia. Já passou do ponto de não retorno. Isto não é o suficiente. O lado sudeste da Amazônia devia entrar em estado de emergência hoje. Desmatamento zero, queimada zero, hoje. E obrigar os criminosos a recuperar essas áreas de floresta. Não é reflorestar com eucalipto, não. É com espécies da Amazônia. Se não vai fazer isso, cara, então você vai dar o dinheiro que isso vai custar. Não vai fazer isso, tu vai para a cadeia. Sabe, a gente tem que fazer alguma coisa. Nós estamos falando da sobrevivência, em primeiro lugar, dos brasileiros. Em segundo lugar, de toda a América do Sul. Olha o Uruguai, olha a Argentina. O pessoal está enfrentando seca. Não, gente, não tem muro. Não é porque você disse, olha, aqui está a divisa entre Brasil e os outros países. A atmosfera não tem muro. Né? O mundo é um só. Rebeca, desculpa, fala. Não, imagina. Você tem total liberdade aqui para falar, porque é muito importante o que você traz para a gente. Mas tem muita gente participando aqui também pelos comentários. Eu vou ler alguns aqui para você, algumas perguntas, comentários. Começar com o do Fernandão, que ele pergunta, né? Os indígenas, com apoio das Forças Armadas, poderiam salvar a Amazônia? E depois ele complementa aqui embaixo, né? Dizendo, os indígenas no comando, claro, né? Não deixar o comando na mão das Forças Armadas. E a Solange também fala, aqui no Rio Grande do Sul, passamos por 3 anos de seca no verão. Isso tem ligação com desmatamento na Amazônia? Aí deixa você responder essas duas e já faço mais outros comentários. Tem mais uma aqui que tem a ver com isso, da Solange também, né? É verdade que os rios voadores não estão conseguindo mais chegar aqui no Rio Grande do Sul, causando secas e prejuízo? Acho que é um complemento do anterior, né? Exato, gente. Olha só. Veja, a Amazônia... Imagina assim, o rio Amazonas joga no oceano 20% de toda a água doce do mundo. E a floresta amazônica joga na atmosfera, se ela não tivesse já 20% desmatada, a mesma quantidade de água que o rio Amazonas joga no oceano. Gente, imagina o planetinho assim. Nós ir na Amazônia aqui em cima é que nem aquela coisinha da baleia, sabe? Mas é um rio Amazonas sendo jogado na atmosfera. Isso é uma proteção contra as mudanças climáticas para nós. Porque esse monte de vapor de água que vai para a atmosfera vai e causa resfriamento. O que é a mudança climática? Por que está tendo mudança climática?
porque nós estamos jogando os gases de efeito estufa que conseguem absorver calor, mantém o calor lá, né, se agitando, lembra da minha aula, lá as maracas, né, os átomozinhos CO2, metano, tá tudo lá nas maracas agitadas, sambando, né, e mantendo o calor aqui entre nós. Então, olha só, e quando eles mantêm o calor entre nós, mais água evapora, vai para a atmosfera e fica lá. Não chove. Mais vapor de água fica na forma de vapor e menos na forma líquida. E aí, quando chega uma frente fria, tem muito mais vapor de água aqui. Na hora que encontra a condição de chover, chove aquele monte. Então, a gente sofre de seca no inverno, muita seca, e quando chega um evento extremo, a gente sofre com esse monte de água que cai. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, a Amazônia, que representa essa proteção contra as mudanças climáticas, porque joga um monte de água, faz chuva, resfria a temperatura e absorve o gás de efeito estufa, né, o CO2, que é o que está promovendo a mudança climática, e sei lá eu mais quantos, né, gente? A gente não sabe de tudo. E uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. A gente tem que ser humilde e entender que a natureza é extremamente complexa, extremamente rica, que a nossa ignorância não alcança tudo o que acontece e a gente não consegue reproduzir. Os nossos modelos são simplórios para reproduzir toda essa complexidade de consequências que acontecem para a nossa ação humana. Bom, então, a Amazônia vai, né? Ela saudável, ela nos protege. Mas ela sendo desmatada, e vamos lembrar que ela foi desmatada numa velocidade louca durante o governo Bolsonaro, né? Veja, 90%, gente, de desmatamento, né? Em 2 anos é muito alto, é um desmatamento muito grande. Nós perdemos em torno de 50 mil quilômetros quadrados de floresta. 50 mil quilômetros quadrados de fábrica de chuva. É coincidência que os eventos extremos aumentaram no Brasil durante esse processo? E o desmatamento não aconteceu só na Amazônia. Então, olha, durante o governo Bolsonaro foi assim, pode desmatar que conta com a gente que nós não vamos fazer nada, né? A boiada passou, enquanto os brasileiros choravam os seus mortos na Covid, Ricardo Salles aproveitava para passar a boiada. É um assinte à desumanidade desses caras. Sabe, a gente volta lá e o Ministério Público não nos defendeu, não nos protegeu, sabe? Gente, olha, nós temos realmente que usar esse período para rever as instituições. Por que elas falharam tanto com o povo brasileiro? Né? Não nos protegeram. É possível recuperar o estrago que o Bolsonaro fez? Nós vamos levar décadas. E eu não sei se vai ser possível, porque nessas décadas as mudanças climáticas estão cada vez tornando a situação pior. Eu acredito que não. Eu diria que Bolsonaro e Ricardo Salles deveriam ser responsabilizados pela aceleração das mudanças climáticas. Isso é crime contra o planeta. No planeta, não só no Brasil. Né? Mas eu já disse por prerrogativas, conta comigo para colocar argumento, porque isso é crime contra a humanidade, gente. Porque a aceleração das mudanças climáticas... É o povo pobre preto que está lá no morro, que está perto do rio. Mas é importante dizer, a aceleração das mudanças climáticas no planeta, não é só no Brasil. Exato, planeta. Não tem paredes, não tem paredes. Agora, somos Luciana... todos habitantes desse planetinha. E olha só, enquanto as emissões de carbono aumentaram 122%, o desmatamento aumentou 90%, a exportação da madeira bruta, oficialmente, em 700%. Eu vi, chegando em Belém, filas imensas de 2 lados do rio de balsas lotadas de madeira.
camufladinha na borda do rio e só esperando navios chegarem para levar a madeira de maneira clandestina. Nossa Senhora. Quanto for roubado. Então, assim, sabe? Aquela música do Chico, né? Enquanto a pátria mãe dormia distraída, né? A vida se repete. E o exército, vamos lembrar uma coisa? O exército, no primeiro, no segundo ano, formou aquele comitê da Amazônia, sei lá, o que o vice presidia, ganhou um dinheiro absurdo que o IBAMA não ganhava para fazer o trabalho maravilhoso que fazia. Ganhou um recurso muito maior, não lembro quantas vezes mais o Bolsonaro passou para eles, e o desmatamento aumentou. O que eles fizeram com esse dinheiro? Eu quero uma prestação de contas. O que eles fizeram com esse dinheiro? O dinheiro que foi dado na mão do exército para eles coibirem o desmatamento, e o desmatamento aumentou. Onde foi empregado o dinheiro? Olha, assim, então, assim, a soja aumentou 70% na área plantada na Amazônia. O milho, 60%. Então, assim, cadê a moratória? Gente, a Amazônia não é para soja. A Amazônia não é para soja. Porque, em primeiro lugar, você precisa destruir a floresta para plantar soja. Ai, Luciana, eles compram a fazenda de gado. Tá, eles compram a fazenda de gado e o produtor de gado vai lá e compra a área que o grileiro desmatou. Então, assim, você vê o motor econômico por trás, né? Então, assim, além da entrada da soja, olha, o pessoal vai indo para a Amazônia como se fosse a nova fronteira, sabe? Parece um bando de bandeirantes que chega destruindo tudo e matando quem está lá. Gente, pelo amor de Deus, vamos evoluir, né? A Amazônia é a nossa fábrica de chuva, não é para soja. Por que não é para soja? Deixa eu só falar mais uma coisinha, Mauro. Sim. Porque além da soja representar o desmatamento, a soja ainda representa a morte da biodiversidade. Nossa, Luciana, que forte. Por quê? Porque a soja usa 2 venenos. Um para insetos. Gente, nós estamos na Amazônia. E aí a gente usa veneno para matar insetos. 2, veneno para outras espécies vegetais. Mas, Luciana, é só na soja. O pessoal põe de avião, joga veneno de avião, joga veneno de drone, joga excesso em cima da terra, aquilo vai para os riachos, para os igarapés, entra aquele veneno via igarapé, e aí os animaizinhos bebem aquela água envenenada. Estamos envenenando a biodiversidade na Amazônia com essa soja. A mesma coisa com a palma. O óleo de palma é um problema grave. O veneno do óleo de palma, gente, é altamente cancerígeno. Tem uma matéria maravilhosa na Mongabay sobre o veneno do óleo de palma, porque que eles foram expulsos da África, vieram para cá, para a Amazônia, e estão matando nossos indígenas. No domingo dos diálogos da Amazônia, antes da cúpula da Amazônia, mataram 3 indígenas Tembé. Tá? Exatamente porque estavam protestando na fábrica de óleo de palma. Exato! Eles vão invadindo, põem a palma do lado da casa das pessoas, vão atrás dessa reportagem na Mongabay. Foi a Kátia Mendes que fez essa reportagem, vai atrás. É chocante você ver as fotos dela, a palma está assim na beira da casa das pessoas e os caras jogam veneno, gente. Terrível, as pessoas estão doentes gravemente, sabe, de câncer, doenças graves. Então, assim, a gente vai falar de Amazônia, de bioeconomia, economia verde, não é com veneno. Não é porque a planta é verde que a economia é verde, pelo amor de Deus, sabe? Economia verde é a economia com a floresta em pé, é a economia pró-vida, pró-biodiversidade, né? Então, não cabe. Você queria entrar, né, na conversa. Desculpa. Não, imagina, tem um comentário aqui da Kika. Mas, olha, eu respondi sobre o Sul,
Respondi, né? Então, Super, eu acho que super. sim. Qual foi a outra Isso. pergunta? Dos Você indígenas respondeu das todas. Forças Armadas, né, revitalizarem a Amazônia. Gente, os indígenas têm o maior saber das espécies, daquele meio ambiente, né? Eles têm que estar incluídos nesse processo de cura. A gente tem que juntar os nossos saberes com os saberes deles. Eles se complementam. Nenhum saber é superior a outro saber. Ó, Kika, se a Luciana. gente for pensar que eles ficaram séculos lá e não destruíram a Amazônia, e nós, com todo esse nosso, abre aspas, saber, entramos lá e destruímos tudo, quem tem mais saber? Tem. A Kika aqui, ó, tá dizendo a Kika que é de Tefé, no Amazonas, tá aqui com a gente todo dia. A experiência da rede Sementes do Xingu é um exemplo da união dos indígenas e pequenos agricultores para salvar a nascente do Xingu no Mato Grosso. É isso aí, né? Sim. O Alessandro, o Roberto Alessandro está pedindo um recorte dessa aula magna, é evidente que vai ter recorte. Luciana, você tem mais questão, Rebeca? Eu posso colocar outra aqui para ela? Pode colocar. Ó, o nosso queridíssimo professor Luiz Marques, que você me apresentou e virei um fã dele, estamos virando amigos. Eu também. Ó, Luiz, muito querido. Esqueci assistir, tá? Vamos ver se semana que vem voltam vocês dois juntos mais uma vez. Vocês fazem uma dupla e tanto. É sempre um prazer com o seu artigo. Luciana Gatti desenvolveu a mais importante metodologia para mensuração e análise dos balanços de carbono na Amazônia. Esses balanços mostram que a floresta está liberando mais CO2 via desmatamento, degradação, incêndios e aquecimentos do que está absorvendo por fotossíntese. Em outras palavras, está definhando e em trajetória de morte. Nada é mais crucial na avaliação da viabilidade ou inviabilidade da sociedade brasileira e até certo ponto global do que esse diagnóstico. Não se trata de derrotismo, porque é um chamado à ação, mas é preciso reconhecer a enormidade do problema. Acho que é um grande resumo, né, das conclusões. Grande. Ó, primeiro que eu queria, assim, o Luiz é muito querido, né? Não, a gente não inventou o melhor método que tem, Luiz. Nosso método é um método simples. Talvez por ser simples, ele está muito vinculado ao que a gente mede. E é isso que eu gosto. Eu gosto muito da medida com avião, porque quanto mais alto você mede, maior é a área que você está representando, número 1. Número 2, quando a gente olha esse perfil vertical, né, que é essa linha de várias alturas de concentração, se aproximando da superfície a concentração está crescendo, a superfície é uma fonte de carbono. Se aproximando da superfície está diminuindo, a superfície é um sumidouro de carbono. E está crescendo, gente. Então, olha, modelos, tem inúmeros, tem uma gama gigantesca de modelos que calcula balanço da Amazônia. Então, se o modelo chega no resultado dizendo que a Amazônia é um sumidouro, me desculpa, eu não acredito no modelo, tem alguma coisa errada, porque a medida mostra que a Amazônia é uma fonte. A medida. Então, assim, a gente tem um modelo simples e tem inúmeros modelos, mas eu gosto muito, eu sempre publico primeiro o resultado do perfil de avião, da medida, porque medida é quanto CO2 tinha na atmosfera. Não tem questionamento em relação à medida, né? Então, assim, o bacana dessa estratégia é que a gente consegue ter uma medida que representa toda a Amazônia. Torres são maravilhosas para a gente ver aquele processo no detalhamento, ela mede a cada 10 Hz, ou sei lá, a cada segundo, né? Então você vê o que acontece o tempo inteiro. A gente só mede 2 vezes por mês, que representa vários dias. Sim. E ao longo dos anos a gente tem bastante consistência, mas a torre ela tem uma representatividade daquele local ali. Muda a torre 1 quilômetro de lugar, 500 metros, ela vai te dar um resultado diferente. Nossa. Então é importante a gente entender que a torre ela é maravilhosa para a gente estudar processo, mas ela não pode ser usada para você propagar aquele resultado para o resto da Amazônia, não pode. A gente, há 20 anos, sabe disso, né?
Luciana, bom, Zezito de Oliveira diz: melhores pautas e melhores convidados da internet. De fato, hoje está Luciana, Liana, Obrigada, Zezito. Claudinho, muito legal mesmo. Então, eu vou te falar. Eu fiquei decepcionado com a posição do Brasil na cúpula da Amazônia. Nós vamos falar daqui a pouquinho, segura um pouquinho a questão do petróleo, a gente fala até porque eu quero mostrar um vídeo da ministra Marina Silva. Mas é assim, a sensação que me deu é que o discurso do presidente Lula estava ótimo para 10 anos atrás. Um discurso meio fora do tempo. Né? Um discurso... vai ter desmatamento zero. Quando? Nem deu data. Né? O governo brasileiro fala em 2030. Por sinal, o Bolsonaro já falava em acabar o desmatamento zero em 2030. Importante dizer isso. Já estava no discurso do Bolsonaro. Né? E o Petro apresentou um discurso muito mais avançado e muito mais vinculado com a urgência do tempo. Então, minha pergunta para você é: você falou porque o governo Lula não começou ontem, né? Já tem 6 meses. 7 meses, na verdade. Né? Já tem 7 meses. Vai completar 8. Você falou, precisa parar de desmatar. Parou de desmatar. Precisa parar de criar gado. Parou a pecuária. Precisa parar de plantar soja. Parou de plantar soja. Enfim, essas medidas estão sendo adotadas com a radicalidade necessária que o seu estudo indica pelo governo Lula? Então, olha, você pegou no ponto, Mauro. É assim, o combate ao desmatamento está maravilhoso. O IBAMA, eles pegaram o IBAMA destruído, com pouquíssimo funcionário, até gente que não era tempo de aposentar foi embora por perseguição. Quem era funcionário bom, que cumpria a lei, era perseguido. Eu fui entrevistada por um cara que está lá numa universidade nos Estados Unidos, e ele era do IBAMA, pediu licença e foi para lá. Gente, sabe o que eu descobri essa semana? Durante o governo Bolsonaro, a gente recebia e-mails falando em que lei você poderia ser processado, que você não pode criticar um superior seu. Eu recebia pelo menos um e-mail por semana desse. Teve período que eu recebia 2 por semana. E essa semana me contaram que parece que eu era a única que recebia. O meu diretor foi ameaçado de inúmeras maneiras para me fazer calar a boca. Era assim o termo que o pessoal do MCTI falava com ele. Faz aquela mulher calar a boca. A gente viveu um período de semiditadura no funcionalismo público. Observem que durante o governo Bolsonaro eram poucos os funcionários públicos que vinham dar entrevista, com medo de ser processado, com medo de retaliação. Bom, então vamos lá. Então, veja, é importante a gente ser realista. O pessoal está fazendo milagre com o que eles têm. Saudações ao IBAMA. Olha, o presidente do IBAMA, sou super fã, maravilhoso. O pessoal está na batalha com o contingente de pessoas que tem, precisa ter concurso, precisa trazer pessoal de volta, precisa ter contratação, eles estão muito pequenos para a tarefa, e os criminosos ambientais estão armados, com gangue. O pessoal enfrenta risco de morte quando vai combater o desmatamento. Então, essa é a tarefa que está colocada e eles estão fazendo um trabalho, assim, combativo loucamente. Então, olha, eu super admiro. Agora, nós precisamos de uma complementação nessas regiões que já estão a floresta morrendo só pelo estresse climático. A gente precisa ir além disso. Bom, pera lá, antes dessa região, para o total da Amazônia, a gente precisa ter uma política para até 2030 não ser desmatamento zero. Para mim tem que ser o mais rápido possível. Até 2030, a gente tem que ter produção de gado, soja, milho, extração de madeira, minério, só para consumo interno da Amazônia. São 30 milhões de brasileiros, então nós vamos ter produção para 30 milhões de brasileiros lá. A Amazônia não é para criar gado,
A Amazônia não é para criar soja, para criar milho. E esse é o nosso problema, é isso que está por trás da destruição da Amazônia. E o problema é que o ministro da Agricultura, quando foi para a China, se comprometeu a aumentar a exportação da soja. De onde vai vir? De onde vai vir? Que novas áreas serão desmatadas para cumprir essa oportunidade financeira para o agronegócio ganhar mais dinheiro e exportar mais? Gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando do futuro dos brasileiros, nós estamos falando da chuva, nós estamos falando da condição climática, nós estamos falando da aceleração dos eventos extremos. Tem brasileiro morrendo. Para sojeiro ganhar muito dinheiro? Qual é? Qual é? Vamos fazer um grande workshop e discutir a questão desse modelo Brasil Fazenda do Planeta? A ciência quer discutir, a ciência quer contribuir. Esse caminho está nos levando ao caos. Esse caminho é o nosso futuro de colapso. Esse caminho é um agro-suicídio, porque eles vão ser os primeiros a amargar um monte de prejuízo com pouca chuva. Não somos inimigos. Vocês apenas não sabem ainda o que nós sabemos, mas nós estamos aqui, queremos ensinar, porque nós estamos falando da vida de todos nós. Então, é muito importante, sabe, organizar essa junção de saberes. Por que não se tem um grande fórum de discussão desse modelo do agronegócio brasileiro? Então, vamos ter um plano. Como é que nós vamos gerenciar esse modelo de produção de alimentos com as mudanças climáticas? Se preparar para as mudanças climáticas é um desafio. Elas já chegaram e elas vão ficar cada vez pior. Então, assim, a gente precisa hoje botar um freio nessas atividades econômicas da agropecuária na Amazônia, nela inteira. Número 3, a gente precisa ter um projeto de restauração florestal, em primeiro lugar, no sudeste da Amazônia. Desmatamento zero já, queimadas já e restauração florestal já. Em segundo lugar, no arco do desmatamento, transformar ele num arco do reflorestamento ou da restauração florestal. Esse é o plano que a ciência diz que é um projeto de sobrevivência dos brasileiros nesse cenário de mudanças climáticas. Presidente Lula, nós estamos aqui, nós queremos contribuir. Ministra Marina Silva, estamos aqui. Presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, estamos aqui, queremos contribuir. Conte conosco. Quero falar sobre ele. Contribuir com esse saber que a gente já tem. Quero falar sobre eles agora e sobre um outro tema. Vamos caminhando para o final, né? Mas por nós aqui fica uma manhã inteira aqui, mas vamos caminhar para o final, que a Luciana tem as atividades dela e daqui a pouco começa o Fórum 11h30. Pois bem, está uma queda de braço enorme no governo Lula. De um lado, a gente tem Marina, tem o Ricardo Augusto, presidente do IBAMA, os ambientalistas, os cientistas. De outro lado, tem, infelizmente, o presidente Lula, tem o ministro das Minas e Energia, tem o presidente da Petrobras, tem o senador Randolph, todos os que estão doidos para explorar petróleo na Amazônia. E a última foi a da AGU. É importante dizer, a AGU não fez isso sozinha, tem a autorização do presidente Lula para fazer isso, né? A AGU soltando um parecer dizendo que vai fazer uma comissão de conciliação entre o meio ambiente, Minas e Energia e Petrobras para resolver a questão do petróleo. A Marina reagiu, 2 dias atrás ela esteve no Senado de maneira contundente, dura, nesse assunto. Realmente admirável a posição dela, muito corajosa a Marina. Vamos ver. Se tem uma situação de perda de controle. E por entender que caso se tem uma situação de perda de controle. E por entender que é uma área altamente sensível e que não temos o conhecimento das correntes, que já tivemos inclusive um acidente em que um desses equipamentos ficou fora de controle e
próprio Rodrigo depois pode falar. A revelação é importante da ministra, hein? Porque fica lá o presidente da Petrobras, o ministro das Minas e Energia, dizendo que é tudo completamente seguro. É a conversa desses homens brancos do patriarcado e que querem o chamado desenvolvimento do custo. Ela revelando que já teve acidente lá, sim. Vamos lá. E eu sempre digo, o IBAMA ele não dá licenças políticas, o IBAMA dá licenças técnicas. Ele não facilita nem dificulta. Aí muita gente diz, mas não existe negócio de técnica, né? Tem que ser... Não. Existem órgãos que se pronunciam tecnicamente. Alguém vai ficar teimando com a Anvisa quando ela diz, não, esse remédio aqui é tóxico. Aí alguém resolve mandar para uma decisão política se o remédio é tóxico ou não é tóxico. Existem alguns órgãos da gestão pública, da administração pública, que dão parecer técnicos. E no governo republicano, a gente olha para o que a ciência está dizendo. A imagem dela é perfeita, porque ela diz, né? A Anvisa estabelece que tem um determinado remédio que não pode circular porque é tóxico. E agora vai ter uma mesa de conciliação entre a Anvisa e o produtor do remédio que quer veicular o remédio para decidir se é tóxico ou não. É o que está acontecendo na Amazônia. Não faz um PAD, não ameaça a pessoa de ser demitida, não faz tóxico. Denúncia gravíssima da Marina agora, e preocupante. Olha só o que ela está falando. Existem alguns órgãos da gestão pública, da administração pública, que dão parecer técnicos. E no governo republicano, a gente olha para o que a ciência está dizendo. Não faz um PAD, não ameaça a pessoa de ser demitida, não faz assédio contra os servidores. Leva em conta. O órgão que está cuidando do empreendimento tem todo o direito de reapresentar. Nós vivemos uma experiência em que a hidrelétrica de Tijuco Alto, eu acho que várias vezes, 12 vezes, não sei quantas vezes, pediam a licença. Só que ninguém tinha coragem de dizer que não podia ser dada a licença de Tijuco Alto. Durante a gestão do governo do presidente Lula, em que a gente estava no ministério, a gente disse, não é possível dar essa licença por razões técnicas, para não ficar enrolando o empreendedor. No caso da Petrobras, o pedido de licença foi feito, foi negado, eles entraram novamente com uma avaliação. A questão da avaliação ambiental para a área sedimentar é uma ferramenta de planejamento que ajuda nos processos de licenciamento, na feitura do termo de referência, mas não é a condicionante para ter sido dada ou não a licença. Olha aí, tá aí. Denúncia grave, gravíssima. O que a Marina está dizendo ali é que tem gente ameaçada de demissão e sofrendo assédio nesse episódio ali da exploração de petróleo na Amazônia. Depois ela foi secundada pelo presidente do IBAMA, o Ricardo Agostinho, dizendo que isso aqui não é Casa Bahia, não. É sobre a questão da conciliação, que o IBAMA não vai ceder na avaliação técnica. Luciana, tem sentido com essa situação toda que a gente está vendo, explorar, porque a exploração de petróleo, a gente pensa, não, é só exploração. Exploração quer dizer investigação, tá? Não quer dizer produção. Mas ninguém está lá investigando para não produzir, né? Você está investigando para produzir, tá certo? Nessa altura do campeonato, com tudo que está acontecendo, faz sentido explorar? A Colômbia já anunciou que está proibida a exploração de petróleo na Amazônia. O Equador também. E o presidente Lula não quis assumir esse compromisso na cúpula do clima. Como é que você vê essa questão do petróleo? Olha, Mauro, super importante. Em primeiro lugar, eu acho que a gente devia estar... O desafio da humanidade é parar de usar combustíveis fósseis. Tá na hora... Gente, a primeira tarefa colocada para a humanidade é parar de usar combustíveis fósseis. É a causa número 1 das mudanças climáticas e é o que está nos levando para um colapso, para a extinção da humanidade. Nós temos que fazer isso, ponto. Se não fizermos, deixaremos de viver nesse planeta. Bom, a gente acha maravilhoso o presidente Lula ter toda a consciência sobre mudanças climáticas e está defendendo a Amazônia. E no discurso dele durante a campanha ele disse que a Petrobras vai ser uma empresa de energia,
vai pesquisar energias alternativas. Tá, então como que nós vamos botar um monte de dinheiro para pesquisar exploração de petróleo numa área riquíssima de vida, de biodiversidade do Oceano Atlântico, lá na foz do Amazonas? Uma área que tem corais únicos, uma área que absorve uma quantidade enorme de carbono, porque tem lá as plantinhas do oceano, os fitoplânctons, absorvendo carbono. Gente, a absorção de carbono naquela região é imensa. Querido Rodrigo Agostinho, eu te dou esses resultados que o nosso grupo produziu para você usar como argumento contra a exploração, para dizer que aquela área tem que ser preservada. Temos a mesma argumentação para defender a Amazônia. É uma área que remove muito carbono da atmosfera e tem uma riquíssima biodiversidade, tem os fitoplânctons. Aí o pessoal diz, está longe da foz. Bom, a plataforma continental, que é uma parte mais rasa no oceano ali, tem mais de 200 quilômetros, e a perfuração vai ser a 150 quilômetros, portanto, é dentro da plataforma continental. Então, não é lá longe, nada a ver. Não, nós estamos falando da região onde estão, né? Onde está esse fitoplâncton abundante, que nos ajuda removendo carbono, que precisamos, porque usamos combustível fóssil. Aí o combustível fóssil vai lá destruir tudo isso? É incoerente. É incoerente. Então, por que não pegamos esse dinheiro e a Petrobras coloca em outras fontes de energia? Precisa de dinheiro para pesquisa. Por que a Petrobras continua investindo dinheiro para explorar combustível fóssil, né? Sendo que a tarefa, o desafio é deixar de usar, gente, vamos desenvolver placas solares com materiais alternativos, placas solares que sejam menores, representem um menor impacto para o meio ambiente, que não precise de todos os metais que precisa, sabe? Vamos investir no futuro, não no passado errôneo, sabe? Eu acho que o pré-sal já foi um erro. Eu me envergonhei do Brasil quando, em 2009, eu estava lá na Conferência Internacional de CO2 e foi anunciado o pré-sal. Eu me envergonhei porque o pré-sal, o Brasil era exemplo para o mundo inteiro com o pró-álcool. O Brasil produzia um combustível verde, né? E abandonamos por causa do pré-sal. Foi inúmeras fábricas, áreas que plantava cana, passou a plantar outras coisas, soja, fechou um monte de destilaria que produzia álcool, passaram a produzir açúcar, a gente perdeu o pró-álcool, né? Por quê? Porque se a gente está explorando petróleo, tem que fazer o povo consumir gasolina, consumir petróleo, né? Então, assim, aí veio o carro flex, aí o Brasil inteiro foi para o lado do petróleo. Gente, o Brasil era o maior exemplo para esse planeta. Vamos voltar a ser? Que tal a Petrobras realmente virar uma instituição de energia alternativa? Pega esse dinheiro e vamos contribuir para a humanidade, não ajudando ela a morrer mais rápido. É isso que significa investir no petróleo, fazer a humanidade ir para o colapso. Nós não estamos diminuindo as emissões, nós estamos aumentando. E o Brasil está igual todo mundo. Fazendo isso, o Brasil mostra que não é melhor que nenhum país, que estamos também investindo no problema, investindo e não na solução. Não adianta salvar a Amazônia e continuar investindo em termoelétrica, em exploração de petróleo. A gente tem que ser verde de maneira coerente. De cabo a rabo, verde. Vou vir de verde a próxima vez. Nossa, tá uma grande aula, né? Rebeca, algo mais? Não, acho que é isso, Vamos né? fazer a Revolução Verde? Vamos Os revolucionários verdes, eu pintar a cara de verde.
Sabe que pode contar com a gente aqui, né? Quando você não está aqui, a gente está aqui falando também de alguma forma sobre esse assunto, é pauta essencial para a gente. E é importante vida, né? levantar, né, Luciana, e sair em defesa de Rodrigo Agostinho, que está sofrendo uma campanha de difamação de parte da mídia progressista. A mesma parte da mídia progressista que fez uma campanha para eleger para a nomeação do Zanin a todo custo e difamou todo mundo que tinha críticas ou dúvidas em relação à indicação do Zanin. Então, é importante defender Rodrigo Agostinho e Marina Silva. Se os dois caem, é importante dizer isso, o Brasil está perdido, o Brasil está liquidado. Eles são hoje duas peças-chaves para pensar o Brasil do presente e futuro. Eu queria dizer só uma coisinha, Mauro. Olha só, não adianta, não vai dar certo salvar a Amazônia se a gente não pensar no modelo que a gente tem de desenvolvimento. Esse modelo, e dizer desmatamento zero e continuar de braço dado com esse agronegócio que desmata, não vai dar certo, é ilusão. Ou a gente vê o que está por trás da destruição da Amazônia, o que está por trás das mudanças climáticas e combate o problema, ou nós vamos ficar na perfumaria. Rodrigo Agostinho, você é um bravo lutador, conta aqui com o nosso apoio, né? Marina Silva, adorei a ministra da Ciência e Tecnologia, foi maravilhosa em valorizar a ciência brasileira, e o que ela disse foi de um valor para mim muito grande. Ela disse o seguinte: a ciência está aqui para dizer qual é a realidade. A gente não pode, quando a ciência diz o que a gente quer, quando a ciência diz o que a gente não quer, vamos botar essa ciência para lá. Rodrigo Agostinho é maravilhoso quando ele faz o que a gente quer, quando ele faz o que a gente não quer, ele é péssimo. Gente, pelo amor de Deus, vamos ser coerentes, né? A humanidade está indo para o colapso. Ou a gente luta pela vida, ou nós vamos só estar fingindo hipocritamente que a gente luta pela vida. O negacionismo de esquerda é tão danoso para a humanidade e o planeta quanto o negacionismo da extrema-direita. É negacionismo. É negacionismo do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. Luciana, a gente não vive sem você, fundamental. Eu não vivo sem vocês, eu acordo e ligo o Fórum Café, gente. Bom dia! Bom dia. Vamos fazer uma próxima rodada, você com o Luiz Marques. Vamos, gente, vamos. O Luiz é um irmão querido. Semana que vem vai estar aqui com a gente uma figura também importante, que é a Sueli Araújo, ex-presidenta do IBAMA, outra referência na luta pela defesa do Brasil, do meio ambiente e pela vida e sobrevida do Maravilhosa, Sueli, maravilhosa. Vou pedir ver se tanto o Rodrigo Agostinho quanto a ministra Marina Silva vêm conversar com a gente também. Se eles vierem, eu te chamo. Você ajudaria a entrevistar? Lógico, poxa, te digo obrigada. Sabe que eu nunca conversei com a ministra Marina, minha ídola desde 2004. Em 2004, ela abriu a conferência do nosso grande projeto da Amazônia lá em Brasília. Ela era ministra do Meio Ambiente. Nossa, aquela mulher me fez chorar pelo discurso dela. Uma alma maravilhosa, uma pessoa de uma sabedoria. Gente, sabedoria é diferente de saber. Você não precisa ter feito faculdade, mestrado, doutorado para ter sabedoria. Aliás, você pode ter feito mestrado, doutorado, pós-doutorado e continuar sendo um cara sem sabedoria. Né? A sabedoria vem do seu instinto humano, da sua observação sobre a vida, sobre a humanidade. Perfeito. Luciano. Rebeca, tem algo mais? Tem algo mais, Luciano. Está todo mundo a fim de fazer uma revolução verde por aqui. Tem mais Vamos. Precisamos fazer um outro partido verde. Aquele lá não deu certo. Vamos fazer um partido verde com gente realmente verde. Vamos botar, sei lá, vamos botar um outro nome aí para esses verdes. Vou fazer as duas juntas. O primeiro, eu vou pegar o nome de quem fez, mas é sobre ele pergunta sobre o papel da Repam nesse caso todo. Foi o Zezito de Oliveira. Zezito de Oliveira. Isso. E a segunda é da Vi Meirim, que ela pede para você comentar
Fala, Luciana, por favor, fale sobre a Guiana Francesa e o Suriname, que são os argumentos de quem é a favor da exploração. Será que vai dar tempo? Ela pergunta. Então, comenta rapidinho aí para a gente esses 2 pontos, por favor. Gente, se o seu vizinho se mata, você também tem o direito de se matar? Esse é o argumento? Por favor, né? Por favor. Não é porque... Sabe quem usou esse argumento? Quem? O nosso ex-ministro da Fazenda, aquela sumidade isenta de sabedoria, Paulo Guedes. O que ele usou como argumento? Vocês puderam destruir a floresta de vocês, vem criticar a gente? Como quem diz, nós também temos o direito de destruir nossa floresta. Sabe? Isso não é argumento. Isso não é argumento. Você sabe que é errado? Você sabe que isso é um problema? Dê exemplo, faça o certo. Sabe? A pessoa... Então, todo mundo é corrupto, eu vou ser também. Todo mundo rouba, eu vou roubar também. Todo mundo faz coisa errada, eu vou fazer também. Não, gente. Por favor, se você... Sabe? Eu penso assim... Adianta eu não jogo lixo orgânico, eu faço a minha coisa aqui, eu uso a menor quantidade de energia possível. Eu não ponho gasolina de maneira nenhuma no meu carro. Não me interessa, né? Quanto que tá? Se eu não tenho dinheiro para botar álcool, porque o álcool está super caro, eu vou de outro jeito. Mas eu não ponho gasolina, porque eu não quero contribuir com o colapso climático. Sabe, eu por mim, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero fazer o melhor possível e eu tenho consciência. Então, como é que eu não vou fazer o que eu sei que eu preciso fazer? Faça o certo, seja coerente com o teu conhecimento. Senão, gente, na época do Bolsonaro, eu acho que eu corri risco de vida. Eu fui avisada que eu era monitorada pela presidência da República. Eu não sabia que era só eu que recebia aqueles e-mails, né? Que, por sinal, sumiu. Sabia que deletaram meus e-mails? Não acredito. Quando foi para a plataforma Gov.br, eu perdi todos os meus e-mails. Talvez agora eu saiba por quê. Eu não vi ninguém que perdeu, eu perdi tudo. Caramba. Enfim, eu respondi para quem disse, Luciana, você está se arriscando, você está arriscando a tua vida. E eu disse, eu vou perder o respeito por mim mesma se eu não continuar fazendo o meu trabalho. Fica 2 meses sem dar entrevista. Falei, eu sou uma funcionária pública. Isso quer dizer o seguinte, eu trabalho para o povo brasileiro, são eles os meus patrões. Eu estou vendo que o governo atual, que era o anterior, está fazendo tudo errado. Está indo numa direção que é o pior para o povo brasileiro. Eu vou ficar quieta? Isso é prevaricar. Para salvar a minha vida, eu vou ficar quieta? Não, de que adianta continuar vivendo e perdendo respeito por mim mesma? Então... É isso. É isso aí. E a segunda, rapidinho, é o papel da Repam. Gente, vocês vão ter que me explicar o que é a Repam. A Repam, então, mas tá ok. A Repam é a rede pan-amazônica formada por uma iniciativa do Papa Francisco, que é a que, inclusive, viabilizou lá o Sínodo da Amazônia. Então, uma iniciativa pequena, na verdade, né? A Igreja Católica hoje não tem tanta expressão assim, mas uma iniciativa importante aí também de busca de preservação da Amazônia e de vida para a floresta e para os povos ribeirinhos e para os povos indígenas também. Luciana Gatti, um beijão. Muito obrigado. Mas eu participo de um grupo que veio desse movimento maravilhoso, tudo que Papa Francisco fez, esse movimento que ele liderou, que ele foi uma voz ativa, levou muito brasileiro a trabalhar por isso, a Assembleia da Amazônia. Eu sou amiga dessa turma por aqui, faço parte de um grupo, e maravilhoso, a gente tem que se organizar. Gente, a gente tem que parar de assistir absurdos sentado e ficar quieto, sabe? A gente tem que ser cidadão, e cidadão participa. É por isso que eu parei de ficar quieta. Esse papo de que cientista tem que ser isento para ser respeitável, eu não acredito nisso. Eu sou uma cidadã e eu contribuo com aquilo que eu tenho capacidade, que é o que eu conheço. Então, eu estou aqui contando para vocês, compartilhando com vocês o que eu sei, que eu acho que é isso que se espera da minha participação cidadã na sociedade. Então, eu não acho que a gente tem que ser isento. Eu não vou dizer,
Não, olha, a Amazônia está sendo destruída, está se aproximando do ponto de não retorno. A Amazônia está indo para o ponto de não retorno, sabe? Não dá para não desesperar e assistir a destruição da Amazônia de braço cruzado. Não dá. Preservação da Amazônia e agronegócio não são conciliáveis. Fechou. Fechou. A gente te ama, Luciana. Obrigado. Eu amo vocês. Um beijão. Melhora. Não cuida da sua garganta, se cuide. Descansa. Tá bom, gente. Tchau. Tchau, tchau. Ó.